Olá pessoal, a gente já está se aproximando do final do nosso curso e a gente vai discutir agora dois temas mais difíceis de ser abordados sobre a escrita acadêmica e a vida acadêmica como um todo, que é a escrita e o sofrimento psicológico e às vezes psicopatológico com a escrita acadêmica. Infelizmente, a gente sabe que escrever e sofrer psicologicamente se tornaram praticamente sinônimos na vida da maioria das pessoas, o que só se intensifica na vida acadêmica. Tem um dado muito triste sobre as pesquisas sobre escrita acadêmica, é que escritores acadêmicos tendem a ter mais sofrimento psicológico que qualquer outro tipo de escritor. E mais do que isso, que à medida que se avança na carreira acadêmica, esse tipo de sofrimento se intensifica, mesmo entre aquelas pessoas que são escritores profícuos. Então, nesse sentido, há um problema com a escrita acadêmica no mundo acadêmico que a gente não debate, que é esse sofrimento psicológico. Então, nesse sentido, é principalmente a gente criar mecanismo de observar nosso cotidiano, de observar o nível de sofrimento que a gente está experimentando com a escrita, para a gente se precaver de não ter adoecimento grave, como transtorno de ansiedade, que é muito comum entre acadêmicos, e depressão. Tá? Então, nesse sentido, a gente já tem um pressuposto que nós, acadêmicos, somos mais propensos a ter sofrimento mental com a escrita. Então, isso já é algo para a gente ficar atento, porque a gente é propenso. Por quê? Porque a escrita acadêmica é a escrita mais submetida à avaliação e à punição. Tá? O escritor acadêmico é aquele que é mais exposto com a sua escrita. Tá, ok? Nesse sentido, a gente não tem, ao mesmo tempo, que deixar de observar que a nossa vida como um todo, para além da universidade, também afeta a nossa escrita. Porque o sofrimento com a escrita acadêmica, é óbvio que ele tem alguma relação com o contexto acadêmico, mas ele também pode ter relação, e tem em alguma medida, com a nossa vida como um todo. Aspectos da nossa história de vida se entrelaçam à nossa vida acadêmica, e às vezes uma pessoa é mais ou menos sensível, por exemplo, à crítica, é mais ou menos sensível à frustração para o treino da escrita e daí por diante. Porque também é muito difícil a gente colocar toda a culpa do sofrimento com a escrita só na universidade. A universidade, com certeza, é parte constituinte, substancial do problema com o sofrimento mental com a escrita acadêmica, mas a gente tem que considerar também que a nossa vida como um todo pode tornar a gente mais ou menos propenso a sofrer com isso. Nesse sentido, outro elemento aqui é que qualquer tratamento com bloqueio da escrita, para quem está sofrendo com a escrita, em alguma medida precisa envolver o conhecimento de elementos básicos sobre o processo de composição textual. Por que eu estou dizendo isso? A maioria dos pacientes que eu atendo e já atendi passaram por outros profissionais, seja da psicologia e seja da psiquiatria. E pouquíssimos desses profissionais estavam preparados para lidar com os aspectos psicológicos da escrita. Muitos eram até profissionais muito bons do seu trabalho, mas quando a questão da escrita aparecia, eles não se implicavam com o fato de que a escrita possui princípios muito específicos que um terapeuta que vai atender esse público precisa minimamente dominar. Tá, ok? Então, assim, uma dica para você escolher profissionais para lidar com isso é, primeiro, escolha um profissional que investigue e mostre conhecimento sobre o problema que você enfrenta. Tá? Segundo, não acredite em um profissional que te fala que escrever deve acontecer naturalmente e deve ser um desejo natural seu. Se um profissional falar isso para você, procure outro profissional que ele está muito despreparado para lidar com o seu tipo de caso. A existência de profissionais da psicologia voltados para os problemas do bloqueio da escrita é praticamente nula no Brasil. Há pouquíssimos terapeutas estudando o tema, mas qualquer bom terapeuta, falando em termos teóricos e práticos, ele vai procurar estudar seu caso. Então, ele estaria supostamente preparado para isso. Segundo, se o processo de escrita estiver produzindo sofrimento psicológico em nível que esteja dificultando o seu cotidiano, você deve procurar ajuda. E uma coisa que acontece muito triste no ambiente acadêmico é que as pessoas só procuram ajuda quando o estado delas às vezes já está grave, quando é um quadro desenvolvido de ansiedade, um quadro desenvolvido de depressão.
Então, ao menor sinal de que seu cotidiano está sendo prejudicado pelo seu sofrimento com a escrita, procure ajuda, pelo menos para tirar dúvida se aquilo de fato está relacionado ou não à escrita. Também sugestiono que durante esse período você pare de escrever para saber melhor o seu quadro, porque talvez continuar escrevendo durante um período de sofrimento pode intensificar esse sofrimento, tá? Sofrer para escrever, né, ou escrever e sofrer não é sinônimo, não são sinônimos, embora tenham se tornado nossa história, tá? Então, procurar ajuda é um caminho muito necessário para você retomar o prazer com a escrita e para você não agravar o seu quadro, porque em última instância a preocupação com o meu trabalho, né, a preocupação que eu tenho no meu trabalho é especialmente com a saúde das pessoas. Se elas vão voltar a escrever ou não é uma questão importante, obviamente, mas em primeira instância a preocupação minha e a de vocês também deve ser com a saúde de vocês. Outro elemento que eu vejo muito no meu trabalho é a dificuldade das pessoas em assumirem que algumas habilidades de base da escrita não foram desenvolvidas na formação do ensino médio e fundamental e que é isso que está dificultando o processo da escrita. Então, gente, infelizmente, não é comum que muitos de nós, isso aconteceu em alguma medida comigo, acabou a graduação sem dominar algumas habilidades básicas da escrita que todo aluno de graduação deveria dominar. E a gente vai para o mestrado e o doutorado assim. Então não é comum que um aluno de graduação, por exemplo, não domine regras de composição de um parágrafo, regras de composição de um argumento. Então não é vergonha procurar a ajuda de um professor ou de uma professora de português, não é vergonha dar passos atrás na formação para conseguir escrever. Porque muito sofrimento com a escrita acadêmica tem a ver com o fato de que a gente se sente cobrado a conseguir escrever coisas que a gente não aprendeu. Porque, infelizmente, o ensino básico, o ensino médio e a universidade não se estruturam para suprir nossas dificuldades com a escrita. E muitos de nós supõem que deveria estar conseguindo escrever aquilo que não deveria ter conseguido escrever porque simplesmente não aprendeu. Isso não é motivo de vergonha. Outro problema comum quando a gente pensa em escrita e sofrimento psicológico, é a resistência à ajuda psiquiátrica. A ajuda psiquiátrica assusta muitas pessoas, mas às vezes ela é necessária. E, infelizmente, o ambiente acadêmico é um ambiente que ele apaga muito do sofrimento intenso das pessoas. As pessoas até falam do sofrimento lá, mas quando esse sofrimento é de verdade muito intenso, as pessoas não revelam ele naquele contexto. Acadêmicos têm muita vergonha de assumir que estão doentes por causa da escrita, o que é algo muito comum. Tá? É quase impossível um aluno de mestrado, doutorado, passar esse período da vida dele sem ter algum nível de adoecimento. Então, nesse sentido, não tenha vergonha disso. Procure a ajuda psiquiátrica, seja na universidade, seja particular, mas saiba que não é vergonha se isso acontecer com você. Tá ok? Esse tópico do sofrimento mental e da escrita, gente, é um tópico extremamente delicado, é um tópico necessário de ser falado, mas infelizmente a gente não fala ou não assume muito ele ainda na universidade, por medo de assumir que a gente fraqueja também durante esse processo. Só que isso não é vergonha, tá ok? Então, eu vou deixar inclusive meu contato aí no curso, se vocês precisarem de indicações de profissionais da área de psiquiatria e psicologia no país, eu tento ajudar, conheço profissionais de várias áreas, em vários contextos de outros estados, além aqui de Minas Gerais, e eu posso tentar dar uma ajuda assim com esse tópico, tá ok? Obrigado e até a próxima aula.